Bora, Fel, pra finalizar um vídeo aqui, se liga nesse corte que eu separei com o Zé Elias Pascoal e o Zinho. Como vocês sabem, Renato Augusto rescindiu o contrato com o Fluminense e tem torcedor aí pedindo ele por 6 meses no Corinthians. Você aceitaria Renato Augusto por 6 meses no Timão? Comenta aí, e muito mais análise aqui sobre o trabalho do Dorival e o jogo de amanhã entre Corinthians e Novo Horizontino, segunda partida pela Copa do Brasil, hein? Então é isso, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Timão, nem informação, então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Trazer aqui um time pra gente debater, mas antes, até pra fechar, Renato Augusto, a gente vai falar do Corinthians. Zé, o Renato quando sai do Corinthians, fica aquele impasse de sair, não sair, ele sai, né? Sim. Depois até o Fábio Santos, nosso colega, ele tem uma verdadeira despedida, teve um grande momento. Obviamente ele também decidiu por isso, por parar, então não deu pra coordenar. E foi muito bonito o que aconteceu com o Fábio e o Renato não viveu isso. Você consegue ver ali uma... Porque o alambrado alvinegro tá pedindo 6 meses de contrato. Acho que... Não. Ele tá 6 meses lá. Mas fazer uma despedida? O Fabrício veio direto dos outros empregos, essas coisas, ele tá um pouco... Tá cansado? Tá cansado e tal. Mas assim, eu acho que ele é um grande jogador, mas no atual momento eu não vejo essa... Se o Corinthians estivesse numa tranquilidade, né, o ambiente político tranquilo, isso, né? O Corinthians não tá para fazer festa. Tá. O ambiente não tá muito legal. Mesmo que eu acho que o Renato possa merecer um reconhecimento por tudo aquilo que ele fez no Corinthians, mas eu não sei como é que funciona esse tipo de situação, como as pessoas podem trabalhar, costurar isso, talvez receber uma placa no intervalo, ser homenageado, receber uma homenagem da torcida. Isso, eu acho que no estádio isso poderia ser feito, mas eu não sei em qual momento devido a tudo isso que o Corinthians está vivendo. Vamos falar do Corinthians, a gente tem uma tela que mostra o Corinthians no sentido defensivo, né, com o Dorival Júnior em comparação aos jogos anteriores. O Dorival chegou, o time venceu o último jogo contra o Santos. Temos aí, fechou a casinha, jogos em que o Corinthians não sofreu gols desde a estreia do Dorival Júnior. 6 jogos, não sofreu em 3. No período, 4 vitórias, um empate, uma derrota, 5 gols sofridos. É geralmente uma característica, né, Zinho? Quando há uma mudança de técnico, o Mano costuma falar muito disso. Primeiro você não toma gol, depois você vê o que faz. É mais ou menos isso, Zinho? Ainda mais ele chegando ao clube, né, com muita pressão, com muita cobrança. É importante você arrumar assim, a casinha, né, parar de sofrer gols é fundamental, e aí você vai criar situações. Ele tem dificuldade, jogadores importantes na fase ofensiva estão de fora, o Garro e o Memphis, né, fundamentais para essa criatividade, mas o Yuri Alberto está fazendo gols. Ele tem jogadores que estão colaborando, ajudando ali, né, se empenhando, se entregando, mas o Corinthians sofria na parte defensiva. Assim, acho que até hoje você não tem assim, uma dupla de zaga titular absoluta. Toda hora você tem, no último jogo ele até jogou com 3 zagueiros, né? Então o Dorival tenta fazer esse ajuste. Eu acho que a característica do Dorival não é um treinador de time reativo, de time conservador. Ele gosta do time que jogue, que trabalhe a bola, né, que produza, que tenha o comando do jogo, mas ele chega numa equipe que tem os problemas, né, de contusão e não tem tanta peça de reposição. Então ele prefere, e acho que está certo, organizar defensivamente, não sofrer tanto para daí a vitória acontecer. Parar de perder para buscar a vitória depois, acho que está nessa sequência. Eu não concordo, tá, com essa coisa que vocês falaram aí do 6 meses de contrato para o Renato Augusto. A não ser que assim, acredita que ele possa render, acredita que ele possa contribuir com uma equipe, Corinthians ou qualquer equipe. Eu não acredito muito nessa coisa do futebol empresa hoje, do futebol muito competitivo, do futebol muito SAF, você ficar contratando um jogador para um prêmio. Tem uma história linda no clube, vamos trazer ele 6 meses, isso custa dinheiro. Ainda mais o Corinthians afundado em dívidas, você fazer um contrato de 6 meses. Se o presidente que está aí foi o que não renovou com ele, disse que queria rejuvenescer o time, eu não vejo uma lógica nisso. Se o Renato decidir encerrar a carreira, faz um jogo no final do ano.
convida para isso. Agora, o momento é profissionalismo. E para o profissionalismo você tem que priorizar o melhor para o time, buscar títulos. Tem um jogo agora comemorativo, né? O Fabrício falou aqui, é até verdade. Corinthians e Boca Legends, né? Dia 5 de julho. Seria interessante, acho que provavelmente a torcida deve ir ao estádio. Durante o jogo, né? E aí, para fazer uma homenagem, receber alguma coisa. E essa tela que a gente mostrou, Pascoal e Zé, de um Corinthians com o Dorival ali fechando a casinha, tomando poucos gols e a partir daí somando os resultados. Se não jogou de forma brilhante. A consistência do time do Corinthians parte da visão do Dorival do primeiro homem na frente da zaga, né? O Corinthians usava muito os volantes saindo para jogar. O Corinthians até inventou o volante ponta, né? Agora o Corinthians, nesse último jogo contra o Santos, começa com 3 zagueiros, né? E se posiciona. O time do Santos faz um bom primeiro tempo, mas o time do Corinthians se impõe na segunda etapa, né? O trabalho de marcação do Corinthians está muito mais organizado. Tem uma organização na marcação do time do Corinthians. Então o trabalho está mais organizado. Os zagueiros não estão tão expostos quanto ficavam. Também concordo com o Zinho. Não tem um zagueiro que você diga que esse aqui é titular absoluto. Não tem. O Corinthians hoje não tem um zagueiro titular. Você pode dizer... Mas isso aumenta até o valor do trabalho do Dorival? Aumenta. Ao conseguir não levar gols com um time que a gente não sabe qual é a defesa. Por conta da postura, ele sabe que a zaga não tem, ele não tem uma definição. Ele está jogando com o Kaká e com o André Ramalho. Mas, de repente, o Félix Torres entrou de lateral direito para fazer um terceiro zagueiro, né? Então, é um lateral barra zagueiro. Mas aí a gente vê o Corinthians saindo de uma situação de que cada curva da bola na zaga do Corinthians é um susto. Mas continua assim. Sim. Porque se os atacantes conseguem, no time adversário, chegar na linha de fundo, eles conseguem fazer a jogada e vão dar problema para o time do Corinthians, né? Vide o Santos no primeiro tempo. A bola cruzada na área, a cabeçada do Zé Ivaldo, porque se o Zé Ivaldo faz queixo no peito, ele faz o gol. Ele fez queixo no ombro, a bola saiu, né? O outro desperdiçou ali uma jogada na cara do gol, né? Barreal, né? Foi o Barreal, perfeito. Foi o Barreal. O Barreal perdeu um gol na cara do gol. Então, o Corinthians sofreu nesse aspecto. Por quê? O Corinthians precisa ter um sentido de organização entre os volantes e os zagueiros. Nas laterais, quando joga o Angileri, ele consegue se comportar melhor, porque o Angileri consegue jogar de lateral e de zagueiro ao mesmo tempo, porque ele tem tamanho, tem estatura, né? O jogador grande pode jogar de zagueiro, pode jogar de lateral. Já jogou na sua carreira também como zagueiro. Do lado direito é que está o grande problema do Corinthians sem o Mateuzinho agora. Essa contusão do Mateuzinho que ninguém conseguiu explicar direito, né? Mandaram embora a médica, mas até agora ninguém explicou o que de fato aconteceu, né? Jogaram nas costas dela toda a responsabilidade, mas até agora não veio a público para falar, olha, aconteceu, teve uma lesão aqui, ela tomou essa atitude ou não tomou, tal, tá meio... Fica meio nevoado, né? Fica meio nevoado. Então, a condição do Mateuzinho, ele estava com o tornozelo bom para viajar. Aí viajou, voltou com o tornozelo ruim e não pôde jogar? Não treinou nem quinta nem sexta? Segundo as informações, né, Pascoal, ele não estava apto para como é que fala? Não que não estava apto, ele estava com dor e aí falaram para ele não viajar. E ela autorizou o Mateuzinho, não, vai para viagem. E aí ele jogou lá e voltou machucado. Aí, assim, o Dorival diz na entrevista coletiva, eu preciso entender melhor o que aconteceu com o Mateuzinho, porque ele não pôde treinar nem na sexta nem no sábado. Fico perguntando, e o jogador não sabe falar? Não vou jogar, tô mal, bate na mesa. Eu falo, não vou, tô com dor. O jogador não sabe falar isso? Porque assim, não consigo... Na nossa época, na minha época, ou qualquer outro jogador, fala assim, olha, eu tô com ruim. A médica tá falando que você tem condições, mas eu estou com dor. Eu não consigo jogar, entendeu? Porque assim, tá muito vago esse negócio. Aconteceu uma coisa muito séria. Que coisa que aconteceu?
o que de fato aconteceu. Porque assim, eu tô cansado, a gente sabe como é que funciona, né, Pascoal? Jogador tá com dores musculares. E não tô dizendo o caso, tô falando que normalmente acontecem em determinadas situações que você não sabe, passam pra gente uma coisa e a gente sabe que depois vem outras informações. Não é o caso do Corinthians, eu vou citar exemplos apenas que acontecem no futebol. Quantas e quantas vezes nós vimos no futebol, jogador está com lesão, está com uma lesão muscular, ou o jogador está com dores, ou não treinou porque vai controlar a carga. E não era isso. Era uma dor de estômago. A bom entendedor, a palavra, né, já sabe. Ou se não, o Andorinha que acompanhou o morcego à noite não conseguiu dar aquela descansada, dorme lá um pouquinho. Quantas e quantas vezes nós sabemos que isso acontece, né? Então assim, esclarece. Vem cá, vem a público, olha, aconteceu isso, porque a impressão que dá é que ela era problema de todo, era ela que causava todos os problemas do Corinthians. E a gente não sabe, porque um staff técnico, um staff médico tem médica, os seus auxiliares, fisioterapeuta, fisiologista, preparador físico, porque muitas vezes o cara sai do DM, vai para fazer a transição, chega na transição, os caras puxam tanto, aí o cara estoura, o cara volta. Tô sentindo. Aí a culpa é do DM. Então, assim, tem muitos departamentos até o cara chegar no campo. Então, explique um pouquinho, né? Para que não joguem toda a culpa em cima da... Zé, para quem não conseguiu explicar o balancete, você acha que vai explicar o que aconteceu com quem não consegue dar explicação para o balancete, o balanço do Corinthians, que fala uma coisa e quando você faz uma análise um pouco mais detalhada é completamente diferente. Quando agora uma empresa que recentemente colocou a marca dela, a empresa de gás colocou a marca no Corinthians, agora já está tirando e vai pagar multa para não ter o nome dela na camisa do Corinthians. Está muito estranho. O Corinthians está tudo muito estranho. Tem agora votação na segunda-feira. Mas, o Pascoal... Diga, Zinho. Não, desculpa, é porque tinha uma pergunta aí, agora a gente já foi para outra, né? Tá, já Flamengo e Palmeiras, mas para não deixar batido... Não, pode falar. A pergunta era, o Corinthians precisa contratar ou com esse elenco é suficiente para sonhar alto? Para sonhar alto precisa contratar, gente. Agora, para contratar precisa ter dinheiro. Aí são duas coisas, né? Eu acho que assim, tem bons jogadores o Corinthians, 11, né? Todo mundo inteiro, se o Garro voltar, o Memphis voltar, todo mundo inteiro ali, tem um bom time. Tanto é que mostrou isso na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, conseguindo até a classificação para a Libertadores, mas para você sonhar com títulos, ganhar, vencer, conquistar, precisa contratar sim. Nesse caso, sim. O Dorival está fazendo pedidos, né? Sim. O Dorival já está fazendo pedidos e o presidente do Corinthians, que não sabe se vai ficar ou não, porque tem a votação do impeachment na segunda-feira, é só um, né? Porque tem mais 3 ainda para serem votados, ainda tem o problema da polícia, da justiça, agora já está com a justiça, não está mais com a polícia, que é o caso do Vai de Bet. Tem coisa aí. O Corinthians tem tantos problemas. O Corinthians não tem só o problema dentro do campo. O extracampo do Corinthians é muito, mas muito intenso. Tem muitos problemas que têm que ser resolvidos. E, infelizmente, o Corinthians está vivendo. A dívida do Corinthians, que era uma, o presidente diz que a dívida não é dele, que a dívida é do outro, o outro diz que a dívida é dele. Então, eu acho que é o seguinte, o presidente que assume a presidência do Corinthians, ele não assumiu enganado. Ele não assumiu sem querer. Ele queria. Então ele apresentou a candidatura dele. Então ele sabe que o Corinthians devia. E a ampliação da dívida cabe a ele responder. É só isso. Ele não foi lá. Alguém disse para ele que o Corinthians estava num mar de rosas e que o Corinthians está... Todo mundo sabia que a dívida do Corinthians era de 2 bilhões. Ela cresce para 2 bilhões e tanto, com um outro presidente que assume um compromisso que ele assumiu e não dá explicações de coisa nenhuma pro Conselho de Orientação, não dá explicação pro Conselho Fiscal, não dá explicação pro Conselho Deliberativo. E aí é isso que acontece, gente. Deixa para dar as contas, apresentar as contas no último dia, que é para ver se ninguém vê direito o que aconteceu. Ou você acha que no Conselho do Corinthians não tem cara capacitado, não tem gente capacitada, administradores de empresa que conseguem... Né? Avaliadores, contadores, contabilistas que conseguem fazer isso. Poxa vida, isso parece uma brincadeira de criança. Precisa parar com esse negócio. Precisa parar com isso. Então aí você fez o Pascoal finalizando aí. Mano, tem muita razão, mano. Você é louco.
O Augusto Melo aumenta a dívida em 800 milhões em um ano, cara. 800 milhões. Imagina se ele ficar o mandato todo dele aí. Sei lá, vai aumentar aqui para quase 2 bilhões. Falando no total do que ele gastou, né? Vai chegar o quê? 3 bilhões, 3 bilhões e meio. Claro que tem muita coisa da renovação de transparência. Aqueles caras lá que, mano, acabaram com o clube. Mas, cara, é complicado, mano. Vamos falar de futebol amanhã aí. Jogo aí contra o Novo Horizontino, lá na Neoquímica Arena. Jogo de volta. O Coringão venceu o primeiro jogo por 1-0. E provavelmente, pelo que eu tô vendo aqui, o Dorival vai mandar um time misto a campo hein, amanhã, hein? Com o Léo Maná na direita. Léo Maná porque o Matheusinho realmente tá voltando de recuperação aí, não vai conseguir jogar. E no ataque parece que o Dorival vai ir de Hector Hernandes. Então ele vai ser quase o mesmo time que enfrentou o mesmo Novo Horizontino no primeiro jogo lá, um time reserva. Mas eu não sei se o Dorival vai arriscar muito não, hein? Porque, cara, é 1-0 só. Se tomar um gol em casa, esses caras do Novo Horizontino são chatos. Claro que não é o mesmo time do Eduardo Batista, que jogava muito bem até ano passado, você não tá lá essas coisas. Mas, cara, não pode dar mole não. Não pode abrir mão de Copa do Brasil, assim também não. Copa Sul-Americana, até dá pra entender, mas Copa do Brasil, quanto mais você avança, mais dinheiro no caixa vai entrando. Então, tem que tomar cuidado com isso daí. Amanhã vai ser um jogo difícil. Então é isso, Fiel. Comenta aí. Já deixa seu palpite pro jogo de amanhã. Eu vou chutar aqui 2-0 pro Corinthians amanhã. Não vou chutar quem vai fazer o gol, porque realmente não sei qual vai ser o time titular amanhã. Então é isso. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal. Ativa as notificações para você não perder nada do Corinthians. A gente posta vídeos aqui todos os dias pra Fiel Torcida. Independente se perder, se empatar, se ganhar. Se estiver em crise, se estiver bem, a gente posta vídeo. Porque a gente gosta sempre de postar vídeo pra vocês aí. Então é isso. Até o próximo. Valeu. É nóis.